Olá, quinta-feira é 16 de abril. Hoje a gente fala de uma proposta de iniciativa popular que busca definir com mais precisão os limites de Bauru. É o chamado abairramento. Vamos conversar sobre esse assunto com o professor da Unesp, José Chaides Alves. Delimitação adequada dos bairros ajudaria a identificar as necessidades da população. E mais, professores da rede estadual em greve param pista da rodovia Marechal Rondon. Educação para o trânsito começa na infância. Você vai conhecer um projeto realizado nas escolas aqui da cidade. Professores da Rede Estadual de Educação de Bauru e região fizeram mais uma manifestação hoje à tarde, desta vez em uma rodovia. A greve começou no dia 13 de março, com adesão de 75% dos docentes no estado, segundo o sindicato da categoria. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e aumento salarial de 75,3%. Os professores bloquearam a rodovia Marechal Rondon na altura do quilômetro 336, no sentido interior capital. Mas foi por pouco tempo. A Polícia Militar Rodoviária acompanhava o ato e logo retirou as pessoas da pista. Segundo a polícia, cerca de 100 manifestantes participaram do ato, incluindo docentes de Avaré, Piraju, Assis, Marília e outras cidades da região. Depois de uma confusão entre professores e policiais, eles entraram em acordo e seguiram em passeata para a rodovia João Batista Cabral Renault, que liga Bauru a Ipauçu. O Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo informou que não descarta realizar outros atos até o próximo dia 23, quando está prevista uma reunião com a Secretaria da Educação do Estado para discutir as reivindicações da categoria. De acordo com a CART, a concessionária que administra a rodovia Bauru e Ipauçu, os manifestantes bloquearam as duas faixas de rolamento nos dois sentidos. O ato durou 15 minutos e foi pacífico, mas causou um pequeno congestionamento no local. A gente fala agora de uma outra mobilização. Associações de moradores de Bauru tentam implantar na cidade a lei de abairramento. O nome parece complicado, mas a ideia é simples: delimitar oficialmente os lotes, bairros e distritos do município. Com a lei, seria possível planejar de forma mais eficiente políticas públicas, de acordo com a necessidade de cada região. Bauru tem vivenciado nos últimos anos a ocupação desordenada das áreas urbanas. O contraste de algumas regiões comprova isso. Nos bairros da Zona Sul, por exemplo, há uma saturação de imóveis, grandes prédios e veículos. Enquanto isso, nas imediações da Avenida Nações Norte sobram espaços vazios. E mesmo quando as áreas são melhor ocupadas, falta planejamento. No Parque Santa Cecília, na Zona Norte, estão sendo construídas centenas de unidades habitacionais financiadas com recursos públicos. Mas o investimento em infraestrutura no bairro parece não acompanhar o ritmo dessas obras. É para melhorar o planejamento ocupacional do município que um projeto de iniciativa popular propõe a criação da Lei de Abairramento. Com ela, antigas e novas áreas da cidade seriam melhor delimitadas e denominadas. Através da Lei do Abairramento, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, poderia, por exemplo, determinar com mais precisão o número de habitantes de uma região do município. Isso facilitaria na hora da elaboração do diagnóstico das necessidades, desafios e perspectivas de crescimento de cada setor de uma cidade. Para o presidente da Federação da União das Associações de Moradores de Bauru e Região, a entidade que propôs o projeto, essa lei possibilitaria uma distribuição mais justa de recursos. Observando o orçamento participativo, a gente percebe que bairros X leva mais vantagem do que o bairro A, B, C, D. Então, é uma desvantagem muito desproporcional ao que ocorre a nível de reivindicações populares, políticas públicas junto aos bairros. O secretário municipal de administrações regionais acredita que os moradores seriam os grandes beneficiados pelo projeto. A cidade hoje ela é dividida pelo plano diretor, são 12 locais divididos. E aí eles ficam até um pouco perdidos, porque não é denominado pelos bairros, e sim pelo plano diretor. E quando você começa a colocar bairros, com certeza eles vão se localizar melhor, vão ter uma
uma visão melhor da sua região e do seu bairro. A opinião é compartilhada pela arquiteta e urbanista Andréia Ortolani, que ajudou na elaboração do projeto. Hoje os moradores eles desconhecem o que ele pode pedir dentro de um município. Tá? Quantas crianças moram lá, qual é o número de grávidas que tem lá. Então, assim, se tivesse uma lei de abairramento na cidade de Bauru, a gente poderia estar trabalhando com dados por região. Então, isso facilitaria a vida dos moradores dessa região. Ela explica que, a partir do abairramento, ficaria mais fácil planejar a cidade. Para a prefeitura, a questão da lei de abairramento ficaria facilitado na questão de dados. Qual é o número de morador, quanto que essa região vem crescendo gradativamente a cada 10 anos ou a cada 5 anos, quanto que as secretarias estão gastando por região, quem está levando mais equipamentos públicos ou quem não levou equipamentos públicos dentro de um planejamento de um governo. O secretário reconhece, porém, que colocar o projeto em prática exigirá muito empenho da administração municipal. A gente tem sido cobrado constantemente, principalmente nas associações de orçamento participativo, né? As associações nos procuram, eles têm o interesse. A gente já tem conversado com a CEPRAM, a gente mesmo já tem um mapa. Só que é um projeto que não é muito fácil. Né? Vai depender um pouco de esforço de várias secretarias, principalmente da CEPRAM, mas a gente está empenhado em ajudar no que for preciso. A gente volta a discutir a lei de abairramento ainda hoje com o professor da Unesp, presidente do Conselho do Município de Bauru, José Chaides Alves. Depois do intervalo, você confere uma aula de cidadania para crianças. Por um trânsito mais seguro, projetos simulam em escola situações enfrentadas nas ruas. E você vai ver que os pequenos aprendem bem rápido. É daqui a pouco, continue com a gente. A Prefeitura já começou a distribuir os carnês do IPTU. E a primeira parcela vence agora no fim do mês. Quem traz mais detalhes é a repórter Kátia Vanzini. A expectativa da Prefeitura Municipal de Bauru é que tenham sido distribuídos cerca de 190 mil carnês do IPTU. As pessoas devem ficar atentas aos prazos de pagamento do IPTU. Até o dia 24, secretário, termina o prazo para quem quer pagar à vista? Isso, até o dia 24, para quem quer pagar à vista e aproveitar o desconto de 10%, como também aqueles que vão também optar pelo parcelamento, já devem também pagar a primeira parcela no dia 24. Qual a expectativa de arrecadação da Prefeitura Municipal para este ano? A Prefeitura espera arrecadar, em termos de IPTU, para esse ano, cerca de 80 milhões de reais. E quem não recebeu o seu carnê do IPTU no endereço até a data de sexta-feira? Isso, a pessoa que até aí por volta do dia 22, 23, ela já pode ir atrás do Poupa Tempo, pedir ali uma segunda via, e quem tiver acesso à internet também pode entrar no site da Prefeitura, no www.bauru.sp.gov.br, e ali ele pode também fazer a impressão da segunda via. Agradeço as informações ao secretário Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. O número de acidentes e registros de brigas no trânsito cresce a cada ano. E uma maneira de prevenir essas situações é investir em quem ainda é só pedestre, mas pode ser um motorista no futuro. As crianças são foco do projeto Trânsito Legal, que você conhece agora. Kathleen tem apenas 10 anos, mas já conhece a importância de respeitar as leis de trânsito. Eu aprendi mais um pouco para andar de bicicleta e eu também aprendi que tem que respeitar as placas e respeitar o sinal também. Porque se a gente não fizesse isso, pode acontecer bastante acidente. Isso tudo a estudante aprendeu em um projeto da Indurb, em parceria com a concessionária Kart. O programa Trânsito Legal leva para as escolas ações educativas, como palestras, teatro de fantoches e a Cidade Mirim. Esta última é uma simulação de trânsito que conta com um circuito onde as crianças treinam as regras que já assimilaram. A Cidade Mirim ela já tem aproximadamente 16 anos e foi uma iniciativa da Indurb junto com a Polícia Militar e com o pessoal da Unesp mesmo, né? E ela faz parte de uma série de ações educativas que levam à reflexão para um trânsito mais seguro. Na Escola Estadual Sebastiana Pereira da Silva, no Parque Jaraguá, as crianças usaram bicicletas para andar no circuito respeitando placas, faixas de segurança e semáforo. Aqui especificamente a gente tem as normas de conduta com bicicleta que a gente enfatiza
que é o transporte do futuro e que a gente precisa usar, mas precisa usar com segurança. Bicicleta são as mesmas regras de um veículo, de uma moto. E todos precisam ser harmônicos para que não haja acidente. O projeto atendeu crianças do 1º ao 5º ano. Durante a ação, a concessionária distribuiu o livro Turma da Kart. Com o material, as crianças conseguem brincar e aprender ao mesmo tempo. As páginas são recheadas de atividades como caça-palavras e jogo dos 7 erros. E não é só em Bauru que a iniciativa existe. A CART ela está há 6 anos operando na rodovia, desde Bauru a Presidente Epitácio. Então, em todos esses municípios, a gente faz uma parceria com a Endurb, que existem palestras, bloqueios educativos, essas atividades como Cidade Mirim. E aí a gente acaba distribuindo material, trazendo palestras também com a nossa equipe, enfim. E para a gente é muito importante isso, porque a gente está também trabalhando a base, levando para as crianças esses conceitos de educação para o trânsito, que são replicados em casa, né? Na Escola do Jaraguá, a educação viária faz parte do projeto político-pedagógico. A diretora acredita ser importante orientar as crianças desde cedo sobre as leis de trânsito. A gente procura conscientizar as crianças a respeito da importância de você se dar bem no trânsito, respeitando as leis do trânsito através de diversas atividades. E como eles serão futuros motoristas, né, a gente acredita que isso vai ajudar muito eles mais para frente. Né? Inclusive evitando mortes, né, por causa de você não obedecer às leis do trânsito. A gente quer passar isso para eles. Colégios, empresas e outras instituições podem solicitar o projeto para a Endurb. E o que os pequenos aprendem na escola acaba sendo transmitido para a família toda, reforçando o que os adultos aprenderam na hora de tirar a carteira de motorista, mas que já não davam mais tanta importância. Muitas crianças e até os pais dão retorno para a gente nesse sentido, né? Diz que assim, as crianças cobram, né? Quando para com o carro, por exemplo, em cima de uma faixa de pedestre, se passa no sinal vermelho, né? Inclusive as crianças pequenas da tarde, os primeiros anos, ficaram tão motivados que vieram mostrar a cidade montada para os pais. Então eles são certamente multiplicadores. O projeto Trânsito Legal funciona ao longo do ano, de fevereiro a dezembro. As escolas podem solicitar as atividades para a Endurb pelos telefones 3233-9008 ou 3233-9015. Hora de saber como fica o tempo nos próximos dias. Veja os detalhes da previsão com informações do IPMET e do CPTEC. Chove em pontos isolados em praticamente todas as regiões do estado, com exceção do norte. Amanhã as chuvas tendem a diminuir e no sábado o sol deve predominar. Em Bauru podemos ter chuva ainda hoje. Para esta sexta as chances são menores. Agora a umidade do ar é alta, está em 60%. Não venta neste momento. Hoje a mínima foi de 19 e a máxima de 30 graus. É a mesma variação prevista para amanhã. Depois do intervalo, a gente volta a falar da lei de abairramento. Vamos receber o professor da Unesp, que é também presidente do Conselho do Município de Bauru, José Chaides Alves. Voltamos num instante só. A gente volta a falar sobre a lei de abairramento, iniciativa popular que as associações de moradores de Bauru tentam colocar em votação no Legislativo. Para entender melhor o impacto dessa proposta, conversamos com o professor da Unesp, presidente do Conselho do Município de Bauru, José Chaides Alves. Chaides, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Chaides, como que essa lei de abairramento ela poderia fazer com que a população participasse de forma mais ativa do planejamento da cidade, se é que é possível isso? Na verdade, esta lei, da qual o Conselho incentiva também, ela vai permitir que a população tenha a possibilidade de exercer a sua cidadania, a sua organização política de uma forma objetiva, conduzindo para as políticas públicas. Porque hoje não existe, né? Nós temos uma visão mais fragmentada de bairros, e essa lei ela propõe a se organizar um conjunto de bairros pelas regiões de planejamento que são previstas no plano diretor da cidade, e por outro lado pode estimular que esse conjunto de bairros lutem coletivamente por questões de meio ambiente, questões de
equipamentos públicos, questões de saúde, de educação, pertinente a cada uma das regiões que são muito particulares. Foi recorrente até na fala das pessoas que nós ouvimos para a reportagem, que definindo melhor os bairros, a população poderia reivindicar seus direitos, né? Cada bairro poderia falar das suas demandas, necessidades. O plano diretor não daria conta dessa necessidade da população, indicar com maior precisão as necessidades de cada bairro. Na verdade, esta lei ela vem regulamentar o que o plano diretor já estava propondo. Tinha até um prazo de regulamentação e que não foi cumprido, é uma daquelas exigências de regulamentação que ainda não aconteceu, e é muito interessante que seja a própria comunidade que esteja, através de um projeto de iniciativa popular, se propondo isso, o que demonstra que a comunidade não está parada, né? O executivo, na verdade, é que deveria ter proposto isso inicialmente, mas eu vejo com muito bons olhos que seja esses bairros que estejam fazendo. Agora, tem um conceito importante nessa questão de abairramento, que não é bairro a bairro, porque o conceito de bairro que nós temos aqui é muito de loteamento. Quer dizer, faz um loteamento com nome X, Y e tal, e parece que é um bairro próprio, e não é assim. Na verdade, o abairramento que está se propondo obedece o que o plano diretor já havia proposto, basicamente, das regiões de planejamento da cidade. Então, você tem 12 regiões da cidade na área urbana e mais 6 regiões rurais, e este é o conceito que está nesse projeto, até onde eu já conheço. Então, com essa divisão pela lei de abairramento, alguns bairros poderiam se fundir e ter Exatamente, quer dizer, na verdade, uma denominação única. A denominação pode até permanecer, os loteamentos internamente e tal, mas o que é importante é essa unidade política e social de organização para as políticas públicas. Isso que eu entendo que é o aspecto mais importante, porque isso vai dar com clareza para toda a comunidade os limites de que se pode lutar em conjunto. Então, por exemplo, foi colocado aqui na reportagem a questão do orçamento participativo, né? Hoje isso é um pouco fragmentado. Na medida que você tenha isso enquanto lei, você pode até ter um processo que a gente defende de que uma região mais carente da cidade pudesse ter, dentro de uma organização política, as maiores verbas de recursos públicos de investimentos dentro do próximo ano ou dos próximos 4 anos numa determinada região. Então, isso ajudaria a clarear a luta política, a luta social em prol daquela unidade territorial de organização. Chades, eu queria aproveitar a sua presença para falar sobre um outro tema que também tem relação com a ocupação da cidade e você, como presidente do Conselho do Município de Bauru, tem acompanhado de forma ativa, que é a lei dos corredores comerciais. Hoje, os comerciantes eles estão sem alvará de funcionamento porque o Ministério Público questionou a validade dessa lei por não terem sido realizadas audiências para se discutir, né? E a gente teve uma audiência pública na última terça-feira agora, né? Você participou como representante do Conselho. E o que foi concluído dessa última discussão nessa semana? Basicamente, existem algumas questões. O Conselho do município ele está defendendo que, independente do resultado que vai ter esse processo, mas que ele seja cumprido de uma forma correta, enquanto processo mesmo exigido por lei, que vem desde o Estatuto da Cidade, a Constituição Estadual, o próprio Plano Diretor do município, que exige que se faça consultas populares, que se faça debates técnicos, né, com as entidades técnicas, no caso até o próprio Conselho, e as audiências públicas. As audiências públicas não são, por si só, suficientes para darem conta desse processo de participação. E nós não queremos que esse debate possa correr o risco de uma lei aprovada, um cidadão que se sinta ferido nos seus direitos venha de novo recorrer à promotoria pública e depois causar uma outra DIN, o que seria uma perda de tempo, além de problemas jurídicos que pode acarretar ao prefeito, aos próprios vereadores. Então, nós pedimos que esse projeto fosse para o Conselho, ele hoje já está no Conselho. Nós temos 15 dias, um tempo exíguo, mas para tentar ajudar a garantir que esse debate técnico aconteça, que ainda tem um espaço da população se manifestar. E a população, nesse caso, não são só os comerciantes e o comércio e o serviço, os proprietários desses empreendimentos que tem que ser ouvido, mas a população do entorno. O que a ADIM que gerou o problema... Só para explicar, o que seria a ADIM? É uma ação direta de inconstitucionalidade
foi proposta pela promotoria, depois de ter recebido questionamentos da população, né, pelo fato do não cumprimento da legislação. A DIN que invalidou, né? A que invalidou. E o que não aconteceu quando foi aprovado? Não aconteceu a participação popular. E essa participação ela acontece em 3 categorias diferentes. São as consultas populares, tem que ter um prazo de abertura que as pessoas se manifestem, né, tenha acesso aos documentos, tenha estudos técnicos, né? Depois você tem questões de debates técnicos da área de urbanismo, de engenharia, de trânsito, etc. E também da parte das audiências públicas. As audiências públicas deveriam ser um ato de finalização, né, de consagração quase, de todo o processo participativo. E sequer na outra vez houve sequer audiência pública. Mas não é só a audiência que resolve. Então nós estamos garantindo o mínimo, queremos garantir e estamos conseguindo isso através do Conselho, um mínimo de que essas fases ocorram para que depois não tenha questionamentos. Agora, existem questões técnicas muito importantes que daria para aprofundar. Tá certo, a gente já convida você para voltar aqui ao Sim. Unesp Notícias para a gente aprofundar ainda mais essa discussão, especificamente sobre os corredores comerciais. Muito obrigada pela sua presença, Chaves. Eu que agradeço. O Unesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!